Uma ilha da morte, um lago que derrete sua pele, uma estrada onde um passeio de um dia se torna uma armadilha mortal, meu banheiro após sushi de posto de gasolina. O mundo está cheio de lugares onde um passo em falso pode te matar. Alguns desses riscos são óbvios, outros passam facilmente despercebidos. Se você gosta dessas aventuras de geografia, não esqueça de se inscrever no canal. Caso contrário, vou trocar latitude e longitude por vibes. Número 23. Ilha da Morte da Grã-Bretanha. Você sabia que o Reino Unido teve seu próprio Chernobyl? O mesmo nível de caos, só que causado por um agente de destruição em massa diferente. Na costa oeste da Escócia, na metade do caminho entre Gairloch e Ulipool, fica a ilha Grignard. Ninguém vive aqui. Ninguém jamais vai viver. Os moradores locais a chamam de Ilha da Morte. Já foi uma zona de sacrifício, um lugar tão destruído pelas pessoas que basicamente foi descartado para sempre. E nesse caso, quando se falava em pior, era o pior mesmo. Em 1941, o Reino Unido teve uma ótima ideia: testar armas biológicas. Entra em cena a Operação Vegetariana. E sim, esse era o nome real dela. Os homens de terno queriam uma arma que pudesse ser usada contra os nazistas. O plano era simples e horrível: infectar tortas de linhaça com antraz, jogá-los sobre o interior da Alemanha e deixar a cadeia alimentar fazer o resto. Nada diz tanto estratégia brilhante quanto transformar ração de gado em armas biológicas. A ilha Grignard foi inundada com esporos de antraz, todos os animais desapareceram em pouco tempo. Enquanto isso, milhões de tortas de linhaça com antraz foram preparados para serem lançados. No final, a operação vegetariana foi engavetada antes mesmo de começar. Mas o antraz permaneceu. Resumindo, a Escócia acabou ficando com lama transformada em arma. Grignard só foi totalmente descontaminada em 1990. Tecnicamente agora é seguro, tecnicamente. Mas quem de fato quer testar isso? Pode haver um bolsão de água subterrânea lá fora guardando rancor. A Ilha da Morte é, pelo menos desde 1990, um passeio no parque, comparada aos outros lugares da nossa jornada. Número 22, Paris. Cidade do romance, torres pontiagudas e catacumbas. Em outubro de 2024, os zumbis se levantaram. Ok, não exatamente, mas corpos apareceram de antigos poços de pedreira, jogados lá no final dos anos 1700 e início dos anos 1800, e eles eram apenas uma pequena parte dos estimados 5 a 6 milhões de pessoas enterradas sob a cidade. Nada diz viagem romântica como uma vala comum debaixo dos seus pés. Há até uma placa que diz: pare, este é o Império da Morte, presumivelmente em francês. 550 mil pessoas ainda visitam as catacumbas todos os anos, mas existem cerca de 300 quilômetros de túneis sob a cidade. Apenas uma pequena seção está aberta ao público. Pensando em explorá-las, não conte com sinal de celular, pessoas desaparecem lá embaixo. Como os 2 adolescentes que desapareceram por 3 dias em 2017. Ainda parece divertido? Mas nas catacumbas, você ainda está em Paris. Experimente uma cadeia de montanhas talvez desconhecida. Número 21, Montanhas Misteriosas. Montanhas da Papua Nova Guiné. Não é exatamente pelo que é conhecida, mas as Montanhas Estrela, no noroeste, estão entre as menos conhecidas da Terra, introvertidas em forma de cordilheira. Cientistas creem que pode haver plantas e animais ainda desconhecidos escondidos ali, como uma caixa surpresa da natureza ainda fechada. Mas tem um problema. Uma equipe holandesa tentou explorar em 1959 e enfrentou um grande contratempo. A altitude prejudicou os helicópteros deles. Um deles até caiu. Eles chegaram ao topo do Punkak Mandala, mas depois desse lance do acidente, desistiram de mapear o resto. Quem pode culpá-los? Os topógrafos enfrentam outro obstáculo, o clima. Não há uma estação oficial aqui, mas usando o método científico de olhar para fora, é um dos lugares mais úmidos da Terra. Mais de 393 polegadas de chuva por ano. Em outras palavras, deslizamentos constantes e guarda-chuvas. Se for visitar, recomenda-se contratar guias locais, pois há poucas placas e Wamena, a cidade mais próxima, fica a 90 quilômetros. Vimos a Ilha da Morte na Escócia.
o império subterrâneo dos ossos em Paris e as misteriosas montanhas da Papua Nova Guiné que desafiam helicópteros. Tudo bem, de volta ao tour do perigo, nada diz diversão como lugares feitos para te matar de maneiras cada vez mais criativas. Número 20, este é um buraco azul. Mas antes de você gritar bomba, espera aí. São sumidouros cheios de água, porém mais profundos, perigosos e distantes de qualquer ajuda. O mais profundo é o buraco azul Tamjope, na Baía de Chetumal, com 420 metros de profundidade. Mas nem tudo é ruim. Há tesouros nesses buracos, formados há cerca de 20 mil anos, quando geleiras atingiram o auge e o mar estava mais baixo. Na verdade, são cavernas desmoronadas, cheias de fósseis exóticos. É como uma cápsula do tempo da natureza, só que mais difícil de acessar. Mas mergulhar aí é pedir encrenca. Os buracos azuis não têm apenas correntes imprevisíveis. No meio do caminho, eles têm uma camada de sulfeto de hidrogênio, um gás com o pior currículo que se pode imaginar. É fedorento, incolor, tóxico, corrosivo e inflamável. Se for mais fundo, nem encontrará oxigênio. Se você for bilionário e tiver brinquedos de sobra, basta levar um submarino. Richard Branson provou isso em 2019, financiando um mergulho em submersível no Grande Buraco Azul de Belize, com uma equipe de 3 pessoas. Mas se você não tem acesso a esses recursos, nem se preocupe. Número 19. Nem mesmo os buracos azuis mais profundos se comparam à Fossa das Marianas. Ela é vasta, se estendendo por mais de 2.500 quilômetros, mas é a profundidade que a torna mundialmente famosa. O Challenger Deep alcança 11 quilômetros de profundidade, mais do que a altura do Everest. A Terra virou sua montanha e a escondeu debaixo d'água. A Fossa das Marianas só foi descoberta na década de 1870, quando o HMS Challenger lançou uma linha de sondagem. A exploração de verdade só começou em meados do século XX. Em 1951, o navio de pesquisa Challenger 2 mediu o ponto mais profundo. 10 anos depois, os humanos pensaram, isso parece divertido. O oceanógrafo suíço Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, passaram 5 horas descendo até pouco acima do fundo do mar. Aparentemente, a piscina local não era suficiente. Lá embaixo, a luz do sol não existe. Mas a vida existe, brilhando no escuro, como se fossem letreiros de neon da própria fossa. A expedição mais famosa aconteceu em 2012. O superfã do Titanic e diretor de cinema James Cameron se tornou a 3ª pessoa a ir até o fundo. Ele não encontrou Jack. Em vez disso, ele encontrou um ecossistema único. O tipo que os cientistas esperam que possa provar que a vida é possível em luas geladas como a Europa. E se eles estão atrás de sistemas de vida estranhos, eles também poderiam dar uma olhada no fundo da minha geladeira. Sem luz, só chegar ao fundo já é um pesadelo. E com mais de 5.500 libras por polegada quadrada, 377 vezes a pressão ao nível do mar, o menor erro não significa apenas um contratempo. Significa que você se voluntariou para a demonstração de implosão mais rápida do mundo. É por isso que a Fossa das Marianas vai continuar inexplorada por muito tempo. Não é o mistério que afasta as pessoas. É o fato de que o lugar é basicamente uma compactadora de lixo industrial, esperando por voluntários que não querem mais ver a luz do dia. Agora, do fundo do oceano ao topo do mundo. Número 18. Escalar o Monte Everest é sempre perigoso, mas uma das rotas aumenta ainda mais o risco. A cascata de gelo de Khumbu, no lado nepalês. Glacial geralmente significa devagar, mas não aqui. Esta geleira desliza de 90 centímetros a 1,20 m por dia pela encosta do Everest. Tão rápido que lembra aos alpinistas que a montanha se move, estejam prontos ou não. Alpinistas podem cruzar a cascata de gelo, mas deveriam despertar seu vampiro interior. É mais seguro antes do nascer do sol. O frio desacelera a geleira, então sair ao amanhecer tem menos a ver com a vista e mais com não ser esmagado. E as fendas, péssima ideia. Ninguém chega perto delas, a não ser para tirar alguém de lá, o que sempre é um risco aqui. Evite todos esses perigos, e o Everest ainda tem uma carta na manga. Avalanches. Em 2014, uma delas matou 16 alpinistas nepaleses e feriu mais 9. Entre 1953
e 2016 44 alpinistas morreram dessa forma. No Everest, a montanha não apenas se impõe sobre você, às vezes ela cai em cima de você, certo? Agora vamos esquentar as coisas. Número 17. Dê uma olhada em um mapa das estradas da Rússia e você vai notar algo estranho. A península de Kamchatka não tem nenhuma. O que na verdade é meio engraçado. Por séculos, a Rússia esteve desesperada por um local de águas quentes. Um que tenha fácil acesso aos oceanos do mundo sem que um rival o bloqueie. E aqui está Kamchatka, praticamente acenando para o Pacífico sem nenhuma estrada de acesso. Kamchatka tem um porto, Petropavlovsk-Kamchatsky, na sua ponta sudeste. A boa notícia, ele não congela no inverno. A má notícia é que não há estrada nem ferrovia para o resto da Rússia. Então, como ponto de desembarque, é como ter uma entrada de garagem sem casa nenhuma. Isso ocorre devido a forças muito mais profundas. Afaste a imagem e observe o Oceano Pacífico. Sim, esse é o Anel de Fogo. Ele tem 40 mil quilômetros de comprimento, 500 quilômetros de largura e está permanentemente furioso. Os terremotos mais intensos do mundo acontecem aqui. É onde as 4 maiores erupções vulcânicas desde a última era do gelo explodiram. Basicamente, é o anel de humor mais perigoso da Terra. E a península de Kamchatka? Bem em cima dele. É o churrasco da mãe natureza e você não vai querer participar dele. É o lar de um dos agrupamentos mais densos de vulcões ativos da Terra. A NASA conta 29, o que significa que pequenas erupções e fluxos de lava não são eventos raros aqui. Eles são quase a previsão do tempo. Vá em frente, tente construir uma estrada aqui. E se isso já parece ruim, espere só. Já ouviu falar de uma fumarola? É uma abertura que libera gases vulcânicos e toda a turma aparece por lá. Dióxido de carbono, dióxido de enxofre, tudo isso. Para contextualizar, o dióxido de enxofre é um dos principais gases em Vênus, e não será a última vez que o gêmeo maligno da Terra aparece nesta história. A primeira expedição de risco, grande pesquisa, aconteceu em 1755. Stepan Krasniqi publicou sua descrição da terra de Kamchatka. Hoje em dia, a Academia Russa de Ciências é responsável pelo monitoramento. Isso significa um monte de cientistas presos cuidando de 29 vulcões no meio do nada. Em agosto de 2025, o vulcão Krasniqi, nomeado em homenagem ao primeiro explorador ousado de Kamchatka, entrou em erupção pela primeira vez em 600 anos. Nada como uma turnê de retorno depois de 6 séculos parado. Número 16. A última fronteira. Wolf Wishniak foi procurar vida nos vales secos da Antártica e encontrou. E não eram pinguins. Ele descobriu micro-organismos em um dos lugares mais hostis da Terra. A tundra congelada não era tão morta quanto parecia. Isso fez com que a vida em Marte parecesse um pouco mais plausível. Mas em 10 de dezembro de 1973, suas anotações pararam. Enquanto trabalhava na Cordilheira Wright, ele escorregou numa fenda ao tentar recuperar equipamentos. Depois de provar que a Antártica não era desprovida de vida, o continente tirou a dele. Wishniak era um daqueles exploradores que apostavam tudo pelo conhecimento, e desta vez, a casa venceu. Surpreendentemente, os vales secos da Antártica, na borda oeste do Estreito de McMurdo, são das áreas mais estudadas do continente. O motivo é simples: quase não há gelo, tornando esses vales ideais para bases permanentes, como a Estação McMurdo dos Estados Unidos e a Base Scott da Nova Zelândia, a versão antártica de uma propriedade à beira-mar. Mas ter bases permanentes não torna os vales secos mais fáceis. Eles são o deserto mais frio da Terra e também o mais seco que o Saara, com mal 4 polegadas de chuva por ano. A Antártica basicamente supera o deserto em aridez. Mas as condições extremas não acabam aí. Este lugar é considerado um substituto para Marte. Os vales são castigados por radiação ultravioleta graças ao ciclo extremo de luz solar da Antártica. 6 meses de quase escuridão, 6 de luz ininterrupta, ideal para um condomínio de vampiros. Mesmo com pouco gelo aqui, você não está salvo. O pouco gelo que existe reflete os raios UV direto em você. A Antártida, ela não só te dá queimadura de sol, ela vai direto no seu DNA. Os humanos pioraram o lugar. Desde os anos 1930, geladeiras e sprays de cabelo
criaram um buraco no ozônio da Antártida. A boa notícia? O ozônio está se recuperando. A previsão é para 2040 na maior parte do mundo. A Antártida terá essa recuperação adiada em 2066. Até lá, quem for ao sul terá que lidar com a exposição aos raios UV e outros fatores. Aqui fora, sem um apoio maciço, sobreviver não é apenas difícil, é inviável. Até agora vimos buracos azuis cheios de gás mortal, a Fossa das Marianas, também conhecida como compactador de lixo da Terra, e a cascata de gelo do Everest, a versão da roleta russa da natureza ao nascer do sol. Pronto para mais perigo? Ótimo, porque a Terra ainda não ficou sem más ideias. Número 15, vá até a depressão de Danakil, na Etiópia. Você vai encontrar o que já foi a cidade mais estranha da Terra, Dalol, nomeada em homenagem a um vulcão local. Empresas italianas e americanas mineraram aqui por um tempo, mas na década de 1960 foi abandonada. Por quê? Acontece que viver em cima do inferno não era um plano a longo prazo. Se a Antártica é o congelador, Dalol é a fornalha. É o lugar mais quente do mundo o ano todo, situado a 128 metros abaixo do nível do mar, em uma latitude tropical. As temperaturas médias ficam em torno de 34 graus Celsius e chegam a picos de até 48. É como viver em um forno pronto para incinerar. Dalol agora tem uma estrada, melhorando muito em relação à antiga viagem de 2 dias de camelo. Há recursos valiosos aqui, como o enxofre, mas é preciso agir com cuidado. Além do calor, os visitantes têm a chance de encontrar um velho amigo de Kamchatka, as fumarolas. Elas expelem dióxido de enxofre e sulfeto de hidrogênio, transformando o lugar em mais um cosplay de Vênus. O tipo de ambiente em que poucos ousam entrar. Passando para o número 14, explorar a Amazônia, sempre foi um dos testes supremos. Quase quebrou o entusiasta de ursos de pelúcia e ex-presidente dos Estados Unidos Theodore Roosevelt. E mesmo ele não explorou tudo. Grandes áreas da floresta ainda estão fora dos limites, pelo menos para pessoas que não querem morrer. Entre no Vale do Javari. O governo brasileiro mantém a maioria das pessoas fora, e com razão. É do tamanho do Maine, quase totalmente inexplorado. Nem mesmo os cientistas têm ideia do que realmente vive lá. Pense em Jurassic Park, só que sem a loja de presentes. E as pessoas que foram explorar lá relataram encontros hostis com tribos não contactadas, do tipo que dispara flechas envenenadas sem perder tempo com conversa. A maioria voltou, recado dado. Sem expedições à vista, esse pedaço de floresta tropical parece que vai continuar inexplorado. A natureza colocou a placa de não perturbe nessa região. Número 13. Camada de gelo do norte da Groenlândia. Navegar ao redor do Cabo da Boa Esperança teve prós e contras. A boa notícia é que isso permitiu que os europeus chegassem à Ásia sem os intermediários da Rota da Seda. A má notícia? A rota era longa, tempestuosa e repleta de milhares de naufrágios. Progresso, estilo século XV. A Europa precisava de uma nova rota. Entra em cena a passagem do Noroeste. Ninguém conseguiu desbravar a rota antes do explorador norueguês Roald Amundsen. Mesmo assim, ele levou 3 anos, de 1903 a 1906. Hoje em dia, é mais fácil graças ao aquecimento dos mares, viva, mudança climática e aos navios quebra-gelo. Mas o norte da Groenlândia ainda não faz parte do itinerário. Não consigo imaginar por quê. Nenhuma surpresa aí. Quase todas as 57 mil pessoas da Groenlândia vivem na costa sudoeste, ao redor da capital, Nuuk. Lá no norte, Kenok, uma cidade com cerca de 591 habitantes, é superada em número por huskies. Além de uma base espacial dos Estados Unidos e alguns pesquisadores, ninguém se dá ao trabalho. E com razão. No inverno, as temperaturas chegam a menos 58 graus Fahrenheit. Ela contém gelo suficiente para elevar o nível do mar em 7 metros, mas recebe menos de 2,5 centímetros de precipitação por ano. Em outras palavras, você está congelando, cercado de gelo e água, e mesmo assim morrendo de sede, enquanto o sol acima emite radiação UV sem parar. Algumas pessoas gostam de desafios. O explorador Robert Peary chegou primeiro e nomeou o lugar Pearyland Humboldt.
Ele aprendeu técnicas dos inuites, construiu iglus e guiou trenós puxados por cães no gelo em busca do verdadeiro Polo Norte. Seus esforços deram aos Estados Unidos uma reivindicação, que foi trocada por algo mais quente, as Ilhas Virgens. Não dá para culpá-lo. O explorador dinamarquês Knud Rasmussen veio depois, mas o extremo norte da Groenlândia ainda é quase inacessível. E caso você esteja se perguntando, sim, o norte da Groenlândia recebe radiação UV intensa, assim como a Antártida. O sol do verão nunca se põe, e o gelo reflete a radiação direto de volta para você. Talvez a febre das terras raras mude isso um dia, mas por enquanto só os profissionais mais bem preparados conseguem sobreviver aqui. Todo o resto torrado. Número 12, o Lago de Ácido da África. Na Tanzânia, existe um lago que parece ter saído direto da Bíblia. Sério, partes dele brilham em vermelho sangue. Tudo se deve aos micróbios que nadam nus em suas águas salgadas e alcalinas. O pH passa de 10. Isso é tão cáustico quanto o limpador industrial. Animais que morrem nu ou perto do lago viram múmias calcificadas. É a taxidermia da natureza. Quer colocar o dedo do pé nessa água perigosa? Parabéns, você acabou de ganhar queimaduras químicas. E isso é só o aquecimento. Como se a alcalinidade não fosse suficiente, o Lago Natron também pode atingir até 60 graus Celsius, de acordo com os nerdonautas da NASA. Existem acampamentos próximos, mas não há base permanente como na Antártida. Em outras palavras, tecnicamente é possível visitar, se a sua ideia de férias for queimaduras químicas e insolação. E tem muito mais por vir. Acha que esses lugares parecem ruins? Espere só. Alguns lugares garantem a morte, ou pelo menos um longo encontro com o sistema judicial. Número 11. Faça uma lista dos lugares mais perigosos do mundo, e Chernobyl provavelmente estará lá no topo. Foi a receita perfeita para um desastre. Comece com o pior derretimento de reator da história. Adicione uma zona de exclusão de 30 km, misture 400 vezes a radiação de Hiroshima e deixe descansar por 20 mil anos. Não serve para ninguém. Passo extra. Evacue 300 mil pessoas durante a noite e deixe o número de mortos a ser determinado. Os níveis de radiação em Chernobyl diminuíram tanto que virou atração turística. Visitas são permitidas, mas sem longas permanências. É necessário um guia licenciado, sim, essa é uma profissão de verdade, mas alguns lugares ainda são proibidos, a menos que você goste de brilhar no escuro. O antigo local do reator é um deles, assim como o porão do hospital. Foi lá que os primeiros socorristas jogaram seus equipamentos e roupas contaminados. É o pior balcão de achados e perdidos do mundo. Agora, visitamos uma cidade que mostrou que viver em uma fornalha é mau planejamento urbano, uma região onde exploradores são recebidos com flechas envenenadas em vez de apertos de mão, e o norte da Groenlândia, onde até os cachorros questionam sua presença. Chegamos ao top 10 e estamos indo para o inferno. Número 10. Em Pamukkale, Turquia, você encontrará os restos de um antigo templo grego e um portão de pedra que os moradores costumavam chamar de portão para Hades. Eles não estavam errados. Não são demônios, porém é algo pior. Uma fissura subterrânea libera dióxido de carbono em níveis de até 53%. Em 2013, os arqueólogos ainda viam pássaros caírem mortos em pleno voo por chegarem muito perto. Inferno na Terra com provas. A Turquia até abriu o local para turistas em 2022. Nada diz férias como flertar com intoxicação por dióxido de carbono. Siga as regras, mantenha a distância e você vai sair de lá com fotos. Ignore-as e já era. Número 9. Há um pequeno ponto de terra no Oceano Índico. Ela mede 8 km de comprimento, 7 de largura e tem 60 km quadrados. O que tem lá? Melhor não descobrir. A Marinha Indiana patrulha sempre, não para proteger um tesouro, mas para afastar forasteiros. Este não é um ponto turístico. É um dos últimos lugares realmente selvagens da Terra, com pessoas que definitivamente não estão interessadas em te conhecer. Os únicos habitantes aqui são uma tribo da Idade da Pedra, e eles não recebem visitantes. Em 2018, o missionário americano John Chau tentou convertê-los, e eles não ficaram impressionados. 2 pescadores indianos se aproximaram demais em 2006 e tiveram o mesmo destino.
Moral da história: esta ilha tem uma política muito rígida de não receber visitantes. Mas isso não impede as pessoas. Em março de 2025, um aventureiro americano realmente desembarcou trazendo presentes de Diet Coke e cocos. De alguma forma, ele saiu ileso. A tribo o deixou ir, mas as autoridades indianas não. Ele foi preso logo depois, e provavelmente foi a Diet Coke que causou isso. Número 8, Ilha Bouvet. No trajeto para a Antártica existe uma ilha sob controle norueguês. ênfase no termo tecnicamente. É a ilha mais isolada da Terra. Quão isolada? Cerca de 1.770 quilômetros ao norte da Terra da Rainha Mold, na Antártida, ou como a NASA diz, a 1.000 milhas de lugar nenhum. Não é exatamente um grande slogan turístico. Os vizinhos mais próximos, Tristão da Cunha, população de 238 pessoas, fica a cerca de 2.250 quilômetros a noroeste. A terra continental mais próxima, a África do Sul, está a quase 2.600 quilômetros de distância. Vamos apenas dizer que se algo der errado por aqui, o resgate não vai chegar. De qualquer forma, não seria possível pousar aqui. A ilha não tem porto nem aeroporto. Não é tanto um refúgio remoto, mas um lugar do qual você não escapa. E o que alguém ganharia vindo aqui? Provavelmente um processo judicial. O governo norueguês declarou o local uma reserva natural. O que você ganharia com o esforço? Nem poderia se gabar da viagem no Instagram. Número 7. Em 2008, o Serviço Geológico dos Estados Unidos alertou que 80 mil pessoas estão na zona de explosão de um vulcão muito temperamental, o Monte Rainier. Ele ainda não entrou em erupção, mas cientistas acreditam que é questão de tempo. Mesmo assim, as multidões vieram. Entre 1950 e 2018, cerca de 440 mil pessoas tentaram escalá-lo. 84 não conseguiram voltar, incluindo 11 que morreram em uma única avalanche em 1981. E as geleiras do Rainier? Elas abrigam cavernas de gelo que refletem a luz do sol como túneis de arco-íris. Parece mágico até você lembrar que elas estão dentro de um vulcão ativo. Com o aquecimento global, as geleiras do Rainier estão derretendo rápido. Isso significa desabamentos repentinos. O serviço do parque agora avisa claramente as pessoas para ficarem longe. E não é só o gelo caindo. As cavernas acumulam bolsões de dióxido de carbono, como o Portão da Morte na Turquia. Mas essas são profundas demais para qualquer truque de prender a respiração. Os únicos visitantes agora são cientistas destemidos, com equipamentos especiais e 20 minutos de oxigênio, e mesmo eles precisam de permissão especial. Apesar de assustador, o Rainier é apenas o começo. Os próximos lugares não são só perigosos. Ir até lá é basicamente assinar a própria sentença de morte. Número 6. Habitat venusiano da França. A França tem sua própria versão de Chernobyl e, em alguns aspectos, é ainda pior. Ao menos Chernobyl possui avisos. Na zona vermelha do nordeste da França, se você entrar sem supervisão, não vai saber no que está pisando até ser tarde demais. A parte mais estranha é que isso não é um lugar remoto e devastado. Fica bem no meio da Europa e há um século era cheio de vilarejos. Então veio a Primeira Guerra Mundial, 4 anos de guerra de trincheiras, milhões de mortos e a linha de frente mal avançou alguns quilômetros. A terra não se recuperou e nem os vilarejos. A zona vermelha se estende por mais de 1.200 quilômetros quadrados. Ela está centrada em torno de Verdun, o marco zero do banho de sangue de 1916. Por que ainda é tão mortal até hoje? Imagine 1 bilhão de projéteis de artilharia disparados na Primeira Guerra Mundial e cerca de 30% deles não explodiram. Grandes áreas da França e da Bélgica são basicamente campos minados ocultos. Todo ano, 900 toneladas de explosivos ativos são desenterradas na chamada colheita de ferro. Se você está se perguntando, sim, mais de 600 trabalhadores já morreram nessa limpeza. E isso ainda não é o pior. A frente ocidental também foi inundada por armas químicas, gás mostarda, fusgênio, todo tipo de coisa. Hitler passou por isso na Primeira Guerra Mundial e ficou tão traumatizado que recusou usar essas armas na Segunda Guerra. Isso já mostra como a situação era ruim. Partes da Zona Vermelha estão tão contaminadas por químicos tóxicos que já foram comparadas à superfície de Vênus.
e as armas pararam de disparar há mais de um século. Algumas partes não serão seguras por mais 7 séculos. Esta pode ser a trilha de caminhada mais perigosa da Terra. E da trilha mortal para a versão rodoviária número 5, Estrada dos Yungas do Norte, na Bolívia. Parece inofensivo o suficiente. São 64 quilômetros de La Paz até a Amazônia. Fácil, né? Exceto que La Paz fica a quase 3.700 metros de altitude. A estrada desce 600 metros a cada curva. Some a isso 200 curvas fechadas, neblina constante, deslizamentos de rochas e nenhum guarda-reio. Um movimento errado e seu carro deixa de ser um carro, vira um novo brinquedo da gravidade. Você provavelmente já imagina o que acontece aqui. Até 1994, cerca de 300 pessoas morriam nessa estrada todo ano. Basicamente, como se um avião de passageiros caísse anualmente. As coisas melhoraram, mas não muito. Em 1998, 18 ciclistas pedalaram direto para a morte. E só em 2011, 42 vidas foram perdidas. Os turistas chamam de Estrada da Morte. Para a estrada é só mais uma terça-feira. Número 4. Do outro lado do continente fica outra ilha sob constante patrulha naval. Sem antrás, sem tribos lançadoras de lanças, só algo pior. A Ilha da Queimada Grande, no Brasil, mais conhecida como Ilha das Cobras. Ela fica a apenas 34 quilômetros de São Paulo. Ela fazia parte do continente até que o aumento do nível do mar a isolou, o que provavelmente não foi algo ruim. E os moradores azarados que ficaram presos lá? Milhares de jararacas e lhua venenosas. Esse é o único lugar onde elas vivem, por isso o apelido da ilha é bem direto: Ilha das Cobras. A Ilha das Cobras possui só 43 hectares e, felizmente, a visitação é proibida. Isso é para proteger as cobras e, mais importante, você. As jararacas e lhoas são das cobras mais venenosas do mundo. Não há relatos de mordidas em humanos, já que ninguém se arrisca a ir lá. Os moradores dizem que há uma cobra por metro quadrado. Deve ser exagero, mas quem vai conferir? Já vimos um portão que mata pássaros em voo, uma estrada onde a gravidade sempre vence e uma ilha tão cheia de cobras que faria Indiana Jones se isolar. Agora é hora dos 3 lugares mais perigosos. Número 3, a caverna mais escura. Você não esperava que o top 3 começasse na Geórgia, né? O país, não o estado. Kubera é a caverna mais profunda conhecida na ex-nação soviética. Ela desce quase 2.200 metros. Quase ninguém chegou ao fundo. Eles a chamam de Everest das cavernas, mas ao contrário do Everest, ninguém fincou uma bandeira no cume invertido. O problema? A pressão do ar é tão brutal que interrompe as expedições imediatamente. E isso é antes de você enfrentar quase 16 quilômetros de cavernas, becos sem saída e curvas feitas para arruinar seu dia permanentemente. A própria Kubera ainda não tirou vidas, mas o maciço de Arábica já tirou. Em 2020, o explorador de cavernas Sergei Koziev caiu na caverna Verjovkina, nas proximidades, ficou preso e morreu de hipotermia. Resgatá-lo não foi fácil. Mais de 100 pessoas trabalharam por um ano inteiro. De repente, não chegar ao fundo da Kubera faz sentido. Pelo menos as cavernas anunciam seu perigo. Outros lugares são um pouco mais traiçoeiros. Número 2. A Ucrânia teve Chernobyl. E seu colega soviético, Quirguistão, não queria ficar de fora da diversão radioativa. Conheça Miluzu. Diferente de Chernobyl ou da Zona Vermelha da França, aqui não é uma zona de exclusão. É uma cidade mineradora. E é isso que torna tudo pior. Cerca de 26 mil pessoas ainda viviam aqui em 2021. A melhor defesa deles, a pobreza. Quem tem condições de ir embora, vai. Todo o resto fica preso com as consequências. Entre as décadas de 40 e 60, Miluzu extraiu e processou mais de 10 mil toneladas de urânio. O melhor material abasteceu reatores soviéticos e bombas atômicas. O que sobrou, típico gerenciamento soviético. 23 depósitos de resíduos deixados em uma encosta instável bem acima da cidade. Um deslizamento de terra poderia envenenar tudo, e por mais ruim que isso pareça, existe algo ainda pior. Em 16 de abril de 1958, a barragem de rejeitos de Miluzu se rompeu,
despejando 600 mil metros cúbicos de resíduos radioativos no rio. E os desastres não acabam aí. Em 1994, um deslizamento de terra bloqueou o rio, que então transbordou diretamente para outro reservatório de resíduos. Hoje, Miluzu é um dos lugares mais tóxicos da Ásia. Moradores locais contam histórias de câncer, como outros compartilham receitas de família. As estatísticas confirmam o que dizem. No fim dos anos 90, as taxas de câncer superavam o dobro da média nacional. As crianças são as mais afetadas. 1 em cada 5 adolescentes tinha distúrbios imunológicos em 2014. Em uma cidade como esta, o perigo não é o que você vê, é o que você não pode evitar. As coisas melhoraram. Um pouco. As escolas agora têm filtros de água e milhões em ajuda internacional foram investidos na limpeza, mas o legado permanece. Aqui, o perigo não é um evento repentino, é um ruído de fundo. A vida segue, até que deixa de seguir. Miluzu foi para o subsolo para espalhar seu veneno, mas cavernas não precisam de profundidade para matar. Às vezes, só de entrar já é o suficiente. O que nos leva ao número 1, Caverna Kitum, no Quênia. Não é a mais profunda, tem pouco menos de 900 metros, mas é o que tem dentro dela que a torna assustadora. Em 1980, um francês entrou e logo morreu em agonia. 7 anos depois, um garoto dinamarquês sofreu exatamente o mesmo destino. Isso não é azar, é a marca registrada da caverna. Então por que as mortes? Animais entram e saem numa boa, até elefantes. Mas a caverna Kitim também é lar de morcegos, frugívoros egípcios, e o cocô deles carrega algo pior que o antraz, o vírus de Marburg. Taxa de letalidade de até 88%. As 2 vítimas provavelmente inalaram o vírus do guano de morcego em pó que cobria o chão da caverna. Morte por inalar poeira de morcego, como se cavernas precisassem de mais um motivo para atrair pessoas. Espeleólogos geralmente são pessoas que gostam de correr riscos, mas até eles evitam Kitum. Não há cercas ou placas de aviso ao redor da caverna, e nem precisa. Todo mundo já conhece a recompensa da caverna. Uma chance de 88% de virar curiosidade médica. Obrigado por me acompanhar hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo, e se quiser ver mais vídeos como esse, por favor, considere se inscrever e ativar as notificações. Isso realmente faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no Matpack.